Olá, sejam bem-vindos ao canal LW Matemática. Hoje começaremos uma nova série de aulas para concursos públicos, Enem e vestibulares. Sou o professor Luiz Wagner e vamos à aula. Então, essa é a nossa primeira aula de matemática para concursos, Enem e vestibulares. E nessa aula nós vamos falar de números naturais. A gente já começa fazendo essa pergunta: o que são números? O que você acha que é número? Um número é um conceito matemático para a representação de medida, de ordem ou de quantidade. Mas quais são esses números? Bom, nós temos 10 dígitos e desses 10 dígitos conseguimos montar qualquer número que podemos pensar. Quais são eles? Estes: 0, 1, 2, até chegar no 9. Então, com esses 10 dígitos, nós conseguimos montar todo e qualquer número que quisermos. E é a partir deles que vai começar o nosso estudo. Os números de ordem, primeiro, segundo e terceiro e assim por diante, são designados por ordinais. O próprio nome já sugere, né? Os números de quantidade, 1, 2, 3 e assim por diante, são designados por cardinais. Então, quando eu falo primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, eu estou falando em números ordinais. E quando eu falo 1, 2, 3, 1000, eu estou falando de números cardinais. Certo? Deu para ver a diferença? Ok. Os números de medidas ou de quantidades são expressos na base decimal, podendo ter uma parte inteira e a outra decimal. Olha só o exemplo. Eu tenho 3,7 aí como exemplo. O 3, que é a parte que está antes da vírgula, ele é chamado de parte inteira. Vou colocar abreviado aqui, tá? Parte inteira. Certo? Já o 7, que está após a vírgula, ele é chamado de parte decimal. Então, quando o número é decimal, centesimal, milesimal, toda a parte que está à frente da vírgula, ou seja, à esquerda da vírgula, é chamado de parte inteira. E todo número que está depois da vírgula, ou seja, do lado direito da vírgula, ele é chamado de parte decimal, centesimal, milesimal e assim quantos dígitos tiver depois da vírgula. Tranquilo até aqui, né? Então, vamos seguir. Falando agora de conjunto numérico, denomina-se conjunto numérico o conjunto cujos elementos são números que apresentam algumas características comuns entre si. Então, nessa parte aqui, nós vamos ver diversos conjuntos numéricos que a gente conhece. Para quem não conhece, vai passar a conhecer. O primeiro deles vai ser o conjunto dos números naturais. Tá? Mas antes disso, eu quero falar que o surgimento do conjunto dos números naturais deu-se pela necessidade de eu contar objetos. Quantas camisas eu tenho? Eu preciso comprar mais um par de sapato. Amanhã eu farei 18 anos. Né? Então, veja que eu estou contando as coisas, contando objetos, contando a minha idade, certo? Então, como falei para vocês, os conjuntos numéricos podem ser conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais, conjunto dos números reais. A partir daqui, quando nós estivermos no ensino médio no assunto de terceiro ano, nós também vamos ver o conjunto dos números complexos. Ok? Agora nós vamos conhecer cada um desses conjuntos. Essa primeira aula fala apenas do conjunto dos números naturais, certo? Então, vamos em frente. O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N. É um N diferenciado, tá? E quais são os números que representam este conjunto? Vamos escrever aqui. Então, esse conjunto é representado pelo número 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Esse é um conjunto infinito, tá? Ele tem um começo, começa no 0, mas ele não tem fim, certo? O conjunto dos números naturais possui alguns subconjuntos importantes que devem ser citados aqui. Por exemplo, o conjunto dos números naturais não nulos. Olha como é que eu represento esse conjunto. É um N dos conjuntos naturais, né, com um asterisco.
Esse asterísticozinho aí significa que eu não devo citar ou escrever o número 0. Então, como ficaria esse conjunto? Nós escreveríamos esse conjunto apenas começando com o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, porque esse conjunto também ele é infinito. Outro subconjunto importante é o conjunto dos números naturais pares. E olha como é que eu represento o conjunto dos números naturais pares, NP. Então, quem são esses números naturais pares? Vamos colocar aqui 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Um outro subconjunto importante é o conjunto dos números naturais ímpares. Eu também represento ele pelo N diferenciado e um izinho mais abaixo. Esses números começam com o número 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Ele também é um conjunto infinito. O conjunto dos números naturais primos. Atenção para esse conjunto. Gente, eu não represento ele pelo N, mas é comum representarmos pela letra P, tá? Então, os números primos começam com o número 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Aí você deve ter notado o seguinte, que eu tenho a maioria como números ímpares e apenas um número par. O número 2, ele é o único par primo. Por quê? Porque ele tem apenas 2 divisores. Aliás, que os números primos são aqueles números que só possuem 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Olha só um exemplo. O número 2, quais são os divisores dele? Os divisores de 2, nós vamos trabalhar sobre divisores mais à frente, tá? Só para exemplificar esses primos, eu vou colocar aqui rapidamente os divisores, tá? Os divisores de 2 é 1 e 2. Não tem mais nenhum, correto? Então, por isso que ele é um par primo. Os divisores de 3. Bom, os divisores de 3 é 1 e 3. Não tem outro. Os divisores de 7. Os divisores de 7 também é 1 e 7. Perceba que até agora nós temos apenas 2 números que dividem o número primo. O 1 e ele mesmo. Aí perceba que do 7 eu já pulei direto para o 11. Wagner, você não devia ter colocado os divisores de 9, já que ele é um número ímpar? Preste atenção. Nem todo número ímpar é primo, certo? Porque o 9, por exemplo, ele tem mais de 2 divisores. Confere comigo. Ele tem o 1 como divisor, ele tem o 3 como divisor e o próprio 9 como divisor. Então, se passa de 2 divisores, ele não é chamado de primo, ok? Isso também acontece com o número 15, né? Que tem mais de 2 divisores. No conjunto dos números naturais, estão definidos 2 operações, que é a operação de adição, eu vou somar, e a de multiplicação, que é um produto. A adição é uma operação que está relacionada à ideia de juntar ou acrescentar quantidades. Olha só o exemplo. Júnior tinha 12 lápis de cores e ganhou mais 7. Com quantos lápis ele ficou? Já sabe da resposta, né? Então, vamos fazer da seguinte maneira, olha. 12 e eu vou somar com 7, certo? Bom, eu posso fazer que 2 mais 7 é 9, baixa 1. Então, ele tem 19 lápis. Uma coisa importante que deve ser dito aqui nessa operação, esse número 12, ele é chamado de parcela. Em uma operação de adição, ele é chamado de parcela. 7 também é chamado de parcela. Já o 19, ele é chamado de soma. Na adição, nós podemos falar das propriedades também. Quem são as propriedades da adição? Propriedade comutativa da adição. Em uma adição, 2 números naturais, a ordem das parcelas não alteram a soma. Como isso é possível? Vamos colocar como exemplo o 12 mais 7. 12 mais 7 é 19, correto? Nós vimos agora há pouco, né? Mas eu também poderia colocar 7 mais 12. 7 mais 12 também não é 19? Então, a propriedade é verdadeira. A ordem das parcelas não alteram a soma. Vamos à próxima propriedade,
que é a associativa. Em uma adição de 3 números naturais quaisquer, podemos associar as parcelas de modos diferentes sem alterar a soma. Olha o exemplo. Eu tenho 5 somado com 3 somado com 7. Então, fazendo essa soma, eu posso somar os 2 primeiros aqui, ó, que dá 8. Depois eu somo o 8 com o último número, certo? Então, somando esses 2 últimos, vai dar 15. Eu poderia fazer essa soma de outra maneira. Eu poderia, por exemplo, então colocando 5 mais 3 mais 7, eu poderia somar os 2 últimos, por exemplo. Eu poderia repetir o 5, mais, somando aqui os 2 últimos, ó, 10. Somando os 2 últimos agora, 15. Então, aqui está provado que quando eu tenho 3 ou mais números e eu estiver fazendo uma soma com eles, a ordem que eu somar essas parcelas não vai alterar o resultado final. A outra propriedade é o elemento neutro. A adição de um número natural qualquer com um número zero, ou vice-versa, é o próprio número diferente de zero. Vamos ver o exemplo. Eu tenho 7 somado com zero. Respondam para mim, quanto é 7 mais 0? Continua sendo 7. E se fosse 0 mais 561? Continuava sendo 561. Então, na adição, nós dizemos que o elemento neutro é o zero, porque ele não vai alterar o resultado. Falando agora de multiplicação, ela é uma operação que está relacionada à ideia de somar, muitas vezes, o mesmo número. Por exemplo, cada estojo tem 12 lápis de cores. Quantos lápis tem em 7 estojos? Então, um estojo, ele comporta 12 lápis. Perfeito, vamos colocar aqui 12 lápis. Quantos lápis eu terei em 7 estojos? Então, isso aqui é uma ideia de somar várias vezes ou simplesmente fazer o produto. 7 vezes 2 dá 14. Então, vai 1. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. Então, 7 estojos comportará 84 lápis. O número 12, o nome dele na multiplicação é fator, certo? Então, deixa eu colocar aqui, fator. O número 7, em um produto ou em uma multiplicação, ele também é chamado de fator. Por isso tem aquela famosa frase, que a ordem dos fatores não alteram o produto. Sendo assim, o 84 é chamado de produto, correto? Então, são esses 3 elementos que compõem a multiplicação: fator, fator e produto. A multiplicação, ela também tem as suas propriedades. A propriedade comutativa da multiplicação. Em uma multiplicação de 2 números naturais, a ordem dos fatores não altera o produto. 24 vezes 2 é 48. Mas eu posso fazer o contrário. 2 vezes 24 também é 48. Então, a propriedade está garantida. A ordem dos fatores não alteram o produto. Já na propriedade associativa da multiplicação, de 3 ou mais números naturais quaisquer, podemos associar os fatores de modos diferentes sem alterar o produto. Olha só o exemplo. 2 vezes 18 vezes 5. Eu posso fazer da seguinte maneira. 2 vezes 18, que é 36, vezes 5, que é igual. Agora eu posso fazer aqui, ó, 5 vezes 36. Vamos fazer assim, 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Então, o produto de 2 vezes 18 vezes 5 é 180. Mas eu poderia também fazer esse cálculo da seguinte maneira, fazendo primeiro o produto de 18 com 5. Exemplo, 2 vezes 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 1, 5 com 4, 9. Ou seja, 5 vezes 18 dá 90. E agora fazemos o produto de 2 vezes 90, que é 180. Então, a propriedade associativa também está garantida para a multiplicação. A propriedade do elemento neutro da multiplicação. O número 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. Perceba que lá na adição, o elemento neutro era o 0. Na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Por quê? Vou mostrar para vocês. Eu tenho o exemplo aqui, 1 vezes 8.
Quanto que é 1 vezes 8, gente? Isso mesmo, difícil esse cálculo, né? 1 vezes 8 é 8. E se eu perguntasse para vocês, 274 vezes 1 é quanto? 274. Alterou a resposta de algum? Não alterou. Então, a propriedade do elemento neutro também foi mantida. Elemento neutro, na multiplicação, é o número 1. Então, pessoal, aqui finalizamos a nossa primeira aula dessa nova série de aulas para o concurso e falamos sobre números e chegamos até o conjunto dos números naturais. Na próxima aula, vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Até a próxima aula.